Boa noite, meninas e meninos da Fraternidade Espírita Recanto de Paz. Boa noite para quem está ao vivo. Não é o Alexandre Pernazilice, José Burato, não é? Quem sabe meu futuro professor de filosofia e mais algumas pessoas que vão entrar ainda e que já não deram boa noite, mas para vocês que estão ao vivo, boa noite. Para quem porventura vem assistir esse vídeo depois, bom dia, boa tarde. Maria Kiko também está com a gente. Hoje eu já, como tenho feito aí alguns dias, estou entrando na tela com no caso, a convidada. Ontem foi o convidado, hoje a convidada, a nossa amiga Beth, também conhecida como Elizabeth Simon. Eu não arrisco pronunciar o terceiro nome, não acho que eu tenha competência para isso. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu tenho um amigo que hoje mora no Canadá. Ele foi da Mocidade Espírita do Maria Amélia, quando eu era lá expositor, e ele tem, o nome dele é Eric. A gente chama de Eric, mas é em alemão. E eu aprendi o sobrenome, mas não consegui posicionar a anatomia da minha boca para pronunciar o Eric, que é um R pronunciado entre o palato mole e o palato duro da boca. Ele tentou me explicar uma porção de vezes e eu não conseguia. Eu sei que é Lester Schneider, mas a pronúncia do primeiro eu não acerto. Eu prefiro não errar. Então é Beth, né, Beth? Dizer só Beth tá bom. Isso. Bom, agora o boa noite vai para um público um pouquinho maior. Deixa eu pegar o meu celular para fazer aqui o compartilhamento com a galerinha que são aqui os meus amigos pessoais no perfil que eu tenho. Faço aqui agora o compartilhamento e a gente já começa. Tá bom? A palestra ao vivo, abrir sala de vídeo, iniciar sala de vídeo. Aí eu vou fazer também o compartilhamento no grupo Amigos Recanto e pronto, tô aqui com vocês. Quem já está com a gente, além das pessoas que eu mencionei, Maria Kiko, a minha amiga que mais conhece de flores, Maria Kiko, e muitas outras coisas, não é? Diga-se de passagem, mas eu ressalto aqui a questão das flores. Henrique Garcia, meu quase vizinho, mora 1,5 quarteirão, 2 quarteirões de mim. Pedro Miranda, seja bem-vindo. José Soprano, provavelmente com a dona Tereza. A Magda Regina. José Burato deu aqui mais boa noite. Deus te abençoe, Deus te ouça, né? Para eu ser aluno de filosofia, você precisa ser professor de filosofia, não é, meu querido? Rita Maria também está com a gente. A dona Severina, minha mamãe, a Denise Shine. Denise, se eu estiver pronunciando errado, me corrija sem problema. Uma coisa que eu não gosto de fazer é pronunciar o nome das pessoas errado. Denise Shine, a minha mamãe também está com a gente, a Iracema. Gente, Vladimir também acabou de chegar, o Vladimir Gutierrez Lopes, amigo nosso aqui do Pátria do Evangelho, é um dos diretores do Lar da Criança Emmanuel, está aí com a gente hoje, está na hora da gente marcar mais uma live dele, se bem que eu estou aguardando acabar a série com o Sérgio Piccolo para ele vir de sábado dar aula para a gente. Vamos lá. Manuel Genuíno também, dizendo boa noite, Beth. Você não está vendo aí? Deixa eu colocar. Você está vendo aí agora os comentários que está com o computador? Eu tô vendo sim. Boa noite então a todos. Certo. Então tá certo. Alegria em vê-los. Isso aí. Gente, vamos começar. Eu vou... a Beth, não, eu acho que não precisa ser apresentada, já esteve com a gente outras 2 vezes, né? Só enfatizando aí a sua... não sei se as credenciais são assim tão importantes, mediante a importância do tema, mas ela tem 2 formações acadêmicas, uma na área de biologia e outra na área de humanas, exatas e humanas, né? Se bem que eu não sei se biologia é tão exata assim, tendo em vista tantas controvérsias nos estudos da biologia, sobretudo na microbiologia ultimamente, mas além de bióloga é também psicóloga de formação e hoje vai conversar conosco sobre família. E como vocês já puderam ver no tema, na divulgação que a gente fez do agendamento de ontem, ela vai falar especificamente sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e eu tenho certeza que a gente vai aprender um bocado hoje. Tá bom? A Alexandra chegou também. Alexandra de Nilópolis. Boa noite, Alessandra. Beth, eu deixo com você a palavra. Como eu tenho me policiado, eu me permito no máximo 5 minutos. E não é porque eu queira falar por 5 minutos. Na verdade, é pelo seguinte, é porque enquanto eu uso 5 minutos para conversar com o pessoal, eu
também dou esse tempo para que as pessoas que estão chegando se adentrem, se aconcheguem, comecem a assistir. Nós estamos com 42 pessoas, 28 pessoas na página do Recanto, mais 14 na minha, 42 pessoas assistindo. Acho que tá bom, agora pode começar. Eu desço, Beth, te deixo com os nossos amigos, com as nossas amigas, e bom trabalho. Muito boa noite a todos. Que bom estar aqui. Agradeço, Fredson, o convite. Então, ingratidão dos filhos e laços de família. Infelizmente, é um tema atual. Significa conflito, pais e filhos. E nessa fase aqui de pandemia, por causa da hiperconvivência, esses conflitos em alguns lares têm se agravado. Mas como nasce a ingratidão dos filhos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o Fredson falou, no capítulo 14, honrai pai e mãe, no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família, quem escreve é Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, quando esteve encarnado aqui conosco, foi no século IV, 5, né? Ele foi bispo da Igreja Católica, lá em Hipona. Ele foi filósofo, escreveu bastante coisa. Ele teve o mérito de aproximar o cristianismo do paganismo, porque ele resgatou o pensamento de Platão, que defende que a alma é o centro do pensamento. Burato, não estou falando bobagem, né? Então, no século XIX, o Santo Agostinho volta para ajudar na codificação da doutrina espírita e tem muitas mensagens maravilhosas. Uma dessas é sobre a ingratidão dos filhos. E ele explica que a ingratidão nasce do egoísmo. Aí ele diz também que, às vezes, parece que surge uma ingratidão gratuita. Tipo assim, os filhos, desde pequenos, já têm uma certa aversão ao pai, ou à mãe, ou a ambos. E aí, Santo Agostinho nos conta, assim, um caos, mas bem genérico. Diz assim, o indivíduo morre, ele ou manteve ou criou desafetos na sua existência aqui na Terra, e quando ele chega no plano espiritual, ele leva consigo esse ódio, às vezes até um desejo de vingança, mas também lá no plano espiritual a gente aprende, a gente amadurece, a gente evolui, e aos poucos o indivíduo vai percebendo que ele também errou, e fica naquela luta até que, por fim, resolve reencarnar com os seus desafetos. Aí Santo Agostinho nos escreve: qual será a sua conduta nessa família? Aí ele também responde: ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções quando ele as tomou lá no plano espiritual, ou seja, de reconciliar com os desafetos, de perdoar e também de pedir perdão. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, nos ensina que na família se reencontram, são reencontros, estamos voltando. Comumente, quer dizer, não é raro que estejamos nos reencontrando, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os reajustes indispensáveis ante as leis do destino, diz Emmanuel. Quer dizer, esses reajustes são indispensáveis. Se nós não buscarmos a reconciliação nessa encarnação, terá que ser na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Mas ninguém foge daquilo que plantou. Então, a família é esse instituto abençoado para a edificação da nossa alma, onde os espíritos se reencontram, sejam simpáticos, antipáticos entre si, e ligados por assuntos do passado. Tem uma frase, eu até procurei na internet o autor, se alguém puder me ajudar, mas eu não sei quem falou, mas é fantástica. Se você quiser se ver livre de um inimigo, ame-o. Muito bom, né? Se você
você quiser se ver livre de um inimigo, ame-o. Por quê? Aí, se eu me reconciliar com o meu inimigo, na próxima encarnação, não precisaremos vir juntos. Já quitamos as nossas diferenças. Mas se a gente ama, se esse desafeto se transformou num amor, não vai ser bom estar junto novamente? Mas então, a reconciliação é o caminho da nossa felicidade futura. Emmanuel, então, nos diz que esses reajustes são indispensáveis. E aí a gente pode pensar lá em Mateus, do Evangelho, no capítulo 5, versículos 25 e 26, onde Jesus nos ensina: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, quer dizer, enquanto estamos ambos reencarnados, quiçá na mesma família, para que não te suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Então, essa prisão é uma alegoria às próximas encarnações dolorosas se nós continuarmos inimigos. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Quer dizer, enquanto nós não repararmos completamente o mal que fizemos, para que possamos pacificar a nossa consciência. Então, Jesus nos orienta: reconcilia-te sem demora. Por que tanta urgência? Então, a gente pode perceber que as disputas, os desentendimentos, os conflitos, às vezes eles começam pequenos, tipo assim, fagulhas, mas eles podem crescer, se transformar num sentimento muito grande de ódio. É como se essas fagulhas se tornassem um incêndio, se transformassem num incêndio devastador. E esse incêndio acaba se alastrando por muitas encarnações, de dor, de sofrimento para nós, para o outro. Então, como é que nós podemos debelar essas fagulhas? Se o outro, então, está querendo se reconciliar, se para ele isso ainda não é importante, se ele não despertou para essa necessidade, nós podemos dar o primeiro passo. E não esperar pelo outro, porque assim acabamos apagando essas fagulhas antes que se tornem algo muito, muito sofrido. Então, essas são as causas das ingratidões dos filhos, que estão no passado. São desafetos do passado. Eu prejudiquei aos meus filhos e agora eles tiveram coragem de reencarnar comigo, mas ainda não estão agradecidos, estão se sentindo aversos, e aí surgem esses conflitos. Mas aí a gente pode também pegar um autor fantástico, Hamed, o espírito Hamed. Ele escreveu esse livro, Renovando Atitudes. O médium é Francisco do Espírito Santo Neto. Ele já está na 12ª, eu comprei em 1997, ele estava na 12ª edição, é da editora Boa Nova. Aí o Hamed escreve, são vários textos, num deles chamado Karma e Parentela, dizendo que essa ingratidão dos filhos pode ter como causa o momento atual. Não precisamos ser desafetos do fato do passado, eventualmente até somos, mas há casos em que estamos aqui, só que o relacionamento, a forma como os pais convivem com os seus filhos, acabam trazendo grandes problemas e causando essa ingratidão. Então, há 4 formas como os pais convivem com seus filhos. São chamados estilos parentais. Então, tem o pai autoritário, tem o pai e mãe, né? Quando eu digo pai, vamos entender, é pai e mãe. Autoritários, ou negligentes, ou permissivos, ou participativos.
nós que somos pais, ou aqueles que estão nos ouvindo que um dia serão pai ou mãe, porque filho a gente sempre é. Eventualmente podemos ser pais ou mães. Nós não somos sempre os mesmos. Então, nós acabamos transitando por esses estilos parentais, dependendo da situação, do momento, dependendo do nosso estado emocional, dependendo do comportamento do filho. Quer dizer, não é fácil, porque os filhos não vêm com manual de instrução. Seria tão bom se viesse manual de instrução personalizado para cada filho, porque cada um é diferente um do outro. Mas não vem. Então a gente tem que aprender na prática. E a gente erra, e a gente acerta. Por isso que é tão importante buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento também, e ter a boa vontade de acertar. Então vamos falar desses 4 estilos parentais. Eu me vejo em todos eles. A gente transita, porque ainda somos muito imperfeitos. Então, o estilo autoritário. O estilo autoritário, ele não consegue dar afeto, ele não consegue expressar os seus próprios sentimentos, e por isso mesmo não dá oportunidade ao filho expressar sentimentos. Isso no passado existia bastante, tipo assim, homem não chora, a carinho estraga. Quer dizer, são crenças que foram sendo transferidas, foram transitando ao longo das gerações. Então, esse estilo parental acha que a punição física ou psicológica é necessária para controlar os filhos. As regras são muito rígidas, às vezes nem são lógicas. Não existe diálogo. Não sei se vocês já ouviram, tipo assim, cala a boca, aqui quem manda sou eu. São pais assim que exigem muito, violam a privacidade, e eles querem ser obedecidos. Serem obedecidos, no fundo, são centrados em si mesmos. E não respeitam os interesses dos filhos. Tem pais que até escolhem a profissão dos filhos. Olha, você vai ter que fazer essa faculdade, eu só pago se for essa, você depende de mim. Então, eles muitas vezes pensam da seguinte forma: eu espero que meus filhos sejam pessoas criativas, críticas, inovadoras, e façam exatamente o que eu mandar. Quer dizer, é uma contradição, uma total contradição. Às vezes nem percebem. Essa contradição é explicada por um grande psicólogo que foi discípulo de Freud, foi o pai da psicologia analítica, o Carl Gustav Jung. Ele é muito mencionado nos livros da Joana de Ângeles, na série psicológica, psicografado pelo Divaldo. Então ele pergunta: qual é o oposto do amor? Muita gente vai dizer assim: o oposto do amor é o ódio, é a indiferença. Não. O oposto do amor é o poder. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? O oposto do amor é o poder? E tem lógica, olha, ele explica. Quando exercemos o poder sobre o outro, tiramos dele a possibilidade de ser quem ele é. E não há nada pior para o ser humano do que deixar de ser quem é. Porque ele se torna um autômato, um robô, uma pessoa passiva, que faz a vontade dos outros, que não tem objetivo na vida. Eu não me dou bem com essa coisinha aqui. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 6, a afabilidade e a doçura, quem escreve é Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou. E olha o que ele escreve, assim, é um puxão de orelha para todos nós.
A esta classe, quer dizer, pessoas autoritárias, pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso de seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos. Quer dizer, eles são inseguros, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, os filhos de pais que são predominantemente autoritários, eles se tornam, assim, pessoas que têm uma autoestima minúscula. Eles se tornam inseguros, ansiosos. Isso gera dificuldade de socialização, de fazer amizades, de se comportar adequadamente na escola. E aí, ou eles se tornam hostis, agressivos, rebeldes, ou eles se tornam passivos, submissos. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 21, ele escreve-nos: Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados, para que não se tornem passivos. Ele escreveu isso há 2000 anos mais. Então, filhos hostis, passivos, muito provavelmente, eles não estão bem consigo mesmos, não conseguem funcionar bem na sociedade e acabam se transformando em filhos ingratos. Então, esses foram os pais autoritários. Aí tem os pais negligentes, são os pais ausentes. Eles não dão afeto, eles não se envolvem na vida dos filhos, são desinteressados, eles não impõem regras nem disciplina, e eles também não supervisionam, né, como é que vão as notas, com quem ele está andando. Então, esses filhos fazem o que querem. Eles não conseguem se estruturar, não tem aquela disciplina que os define, o que posso, o que não posso. E aí surgem os problemas de aprendizagem, de comportamento, de socialização. E mais, eles não receberam afeto e atenção dos pais, e aí também podem se tornar filhos ingratos. Então, esses foram os pais negligentes. Aí vamos para um outro tipo, que são os pais permissivos. Esses pais, eles se tornam permissivos, deixam os filhos fazerem o que quiserem, porque, na verdade, eles têm medo da rejeição dos filhos, eles não estão suficientemente presentes ou acham que não estão e se sentem culpados, eles se sentem inseguros, e aí eles dão amor, carinho, atenção, eles dão apoio emocional, mas não impõem regras, não impõem limites, não estruturam, não direcionam, não disciplinam a criança, o jovem. Esses são os pais centrados nos filhos. Os autoritários são centrados em si mesmos. Os permissivos são centrados nos filhos. E aí os filhos se tornam mimados, né? Fazem o que querem, não sabem lidar com a frustração. Esse coronavírus aí é um vírus que está na natureza, é um vírus físico, material. E quando ele nos atinge, o nosso corpo cria anticorpos. Esses anticorpos fortalecem nosso sistema imunológico, nós adquirimos defesa contra essa cepa desse vírus, contra essa variação, essa mutação. Para esse vírus, se a gente continuar aqui na Terra, encarnado, nós estaremos imunizados. E a
frustração, o não, muitas vezes, a disciplina, as regras, os limites, que causam frustração, porque tolhem a liberdade, são como anticorpos morais. Por quê? Por causa das frustrações, o espírito se fortalece, ele adquire resiliência. Resiliência, né, acho que até muita gente fala, é um termo emprestado da física, a mola, a gente aperta a mola, ela afunda, quando a gente solta, ela volta. Quando ela vai ficando gasta, ela perde essa elasticidade e perde a resiliência. Então, a psicologia trouxe esse termo da física, dizendo assim, o resiliente é aquele que, diante dos problemas da vida, das frustrações, dos fracassos, ele cai, mas ele se levanta, é como a mola. Libertou-a daquela pressão, ela volta para a posição original. Mas a pessoa que não tem resiliência, ela fica lá caída, se acha um nada, não, se acha uma coitadinha, uma vítima. Em 2010, os professores da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, e de duas faculdades da Inglaterra, em Oxford e em Cambridge, em 2010, eles perceberam que os alunos, naquela época, eram muito intolerantes à frustração, eles não tinham resiliência, faziam tempestade em copo d'água. E eles denominaram essa geração de flocos de neve, porque o floco de neve é bonito, mas é frágil. Então, esses jovens também eles são lindos, mas são muito frágeis emocionalmente. E aí eles estudaram o porquê desses jovens terem se tornado tão sem resiliência, e tem vários artigos na internet, é só colocar lá geração flocos de neve, muitos autores escrevem sobre isso. A causa são pais superprotetores, aqueles que foram permissivos, que não permitiam que as crianças enfrentassem os problemas do mundo. Os pais já resolviam tudo por eles. Então, o filho causa um problema lá na escola, o pai vai brigar com o professor. A gente vê muito disso. Então, esses filhos se tornam mimados, que eles não precisam nem tentar muito para vencer na vida, para terem sucesso, para irem adiante, porque as coisas vêm de mão beijada, os pais fazem tudo por eles, dão tudo. Mas o mundo não dá tudo, né? Aí, quando isso acontece, eles acabam se sentindo vítimas, e a gente soube até de casos trágicos de suicídio. Bom, esses são os 3 pais que a gente deve evitar de ser, mas não tem como, né? A gente tenta, a gente está nesse aprendizado. É o pai autoritário, o pai negligente, pai e mãe, né? E pai e mãe permissivos. Mas tem o 4º estilo parental, que é o pai participativo. Pai, mãe. Esses pais, eles sabem dosar afetividade e disciplina. Eles encontram um equilíbrio nesse relacionamento. Então, as regras são claras, são explicadas. Olha, você pode isso por causa disso. Você não pode isso, porque isso vai... As consequências serão essas. Há muito diálogo. Não é tipo assim, né? Não, faça o que eu estou mandando e pronto. Aqui quem manda sou eu. Então, os limites também são impostos conforme a idade da criança, porque não adianta ter, assim, o mesmo cerceamento para uma criança pequena, chega na adolescência, manter essa mesma proteção, esse limite tão próximo, rigoroso. Então, os pais conseguem perceber, conforme a idade da criança, conforme a maturidade da criança, porque tem criança de 4, 5 anos que é mais madura, menos madura, tem criança de 10, mais madura, menos madura.
a maturidade emocional, psicológica, não necessariamente vai para a par com a maturidade cronológica, com os anos de vida. E esses pais conseguem, então, impor os limites adequados à criança, ao que ela necessita para o seu aprendizado. Então, esses pais conseguem, dessa forma, dar muito apoio, muita atenção, carinho, se preocupam com o progresso do filho, como você está indo na escola, né? Seus amiguinhos, agora não, né, por causa do isolamento, mas chame-os aqui para saber com quem ele anda. Quer dizer, e eles também se preocupam em ser bons pais, darem bons exemplos. Quer dizer, esse seria o ideal, né? Que nós fôssemos pais participativos, mas convenhamos, não dá para ser todo o tempo 100% participativo. Nós ainda não somos perfeitos. O nosso estado de humor varia, as preocupações lá fora nos atingem, às vezes está com a cabeça quente, está cansado. Então, nós tentamos. Mas o importante é conhecer que há esses estilos parentais, quais são os bons para os nossos filhos. Bom, e quando os filhos são ingratos? Dói, né? Dói, né? Para os pais dói, né? Nós somos seres humanos. Então, como é que nós vamos superar essa dor emocional da ingratidão dos filhos? Então, lembrar que essa causa pode estar no passado. Pode ser que nós o tenhamos prejudicado em outras encarnações. Criamos uma inimizade. E desapegar de querer reconhecimento, gratidão, e não ficar esperando. Fazer o bem sem esperar que seja nosso filho ou quem quer que seja. Muito obrigada. Fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem. Então, tanto lembrar que pode ser, essa ingratidão pode estar no passado, como fazer esse esforço de desapego, de querermos ser reconhecidos, amados. Essas duas situações são antídotos contra a nossa frustração. E cumprir bem a nossa tarefa, né? Tornarmos-nos bons pais. Allan Kardec, antes de ser o codificador da doutrina espírita, ele era educador. Ele deu aulas, escreveu muitos livros, e ele dizia que a educação deve estar aliada ao amor, para encaminhar a criança para o bem. Olha que bonito. A educação deve estar aliada ao amor, para encaminhar a criança para o bem. Ele foi aluno de Pestalozzi, que foi um grande educador que trouxe o afeto para as salas de aula. E o Pestalozzi dizia que o amor deflagra o processo de autoeducação, porque nosso objetivo é a evolução, é a nossa autoeducação. Então, nós primeiro recebemos essa educação dos pais, dos professores, da sociedade, dos amigos, para que depois possamos nos educar a nós mesmos. E Pestalozzi já dizia isso já lá no século XIX. Então, diante de tudo isso, os nossos filhos não são encargos, são um patrimônio muito, muito, muito valioso. Tanto que Santo Agostinho, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Ingratidão dos Filhos, ele nos diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? A gente tem a boa vontade, a gente vai errar, mas temos vontade de acertar. E aí a gente pode lembrar de uma frase do Pequeno Príncipe, esse livro assim, é um poema, é uma sabedoria incrível do Antoine de Saint-Exupéry, que ele fala da rosa, ele diz assim: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. O tempo que nós dedicamos aos nossos filhos.
é que os tornam importantes para nós e para eles, para si mesmos. Então, esse é o dever de nós como pais, auxiliar na formação moral dos nossos filhos e auxiliá-los a ser autônomos, a caminharem com as suas próprias pernas. Aí eu gostaria de, acho que aqui muita gente já leu, é magnífico, um texto de José Saramago, ele é escritor português, até prêmio Nobel em literatura. É lindo, gente. Ele diz assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Pois foi apenas um empréstimo. Então, queridos amigos, agradeço a atenção de vocês. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, fico à disposição. Beth, maravilha. Não tivemos perguntas, alguns boa noite, alguns comentários, mas sem perguntas. Acho que estão todos me ouvindo, né? Só um instante que a minha tela fechou. Ó, o seu amigo colocou um comentário aqui, vamos ver. Eu nem sei se é pergunta ou não. Parabéns, Beth, sempre precisa nas avaliações. Grande citação do Saramago. Saramago é um sujeito fora de série, né? Saramago é como é que a gente pode dizer? É um desses candeeiros ambulantes. Por onde ele passa, ele leva a luz. Não tem como não ser fazer reverência a ele. A citação, como disse José, foi perfeita mesmo. Mas hoje nós não tivemos perguntas. Deixa eu dar uma passeada aqui, porque talvez alguma me tenha passado batido. Não tivemos perguntas aqui no Recanto. Deixa eu ver se a gente teve alguma no meu perfil aqui. Não, nem aqui nem no compartilhamento. De fato, como a gente costuma dizer, tem alguns temas que eles não suscitam perguntas. Deixa eu aqui o comentário do José. Ele também, inclusive, comentou que estava ouvindo bem, estão ouvindo. A dona Severina disse, opa, essa daqui, ó. Adorei a palestra, parabéns e obrigada. Deixa eu ver. Tem um comentário aqui. Vamos ver um comentário aqui que talvez seja interessante. Laura me classifica. Laura é a filha da. Tá bom? Você tá vendo essas duas fotos aí na tela? É a mãe e a filha. De boné é a filha. A Laura é a filha. Laura me classificou como mãe participativa. Ufa! Né? Isso aí. Deixa eu ver o comentário do Vladimir aqui. Vladimir diz que o Saramago é um gênio apesar de ateu. Eu não diria nem apesar de. Ele é um gênio e ateu. Tem muitos gênios ateus, tem muitos gênios, tem muito religioso que passa muito longe da genialidade. Eu acho que isso talvez não seja, vamos dizer assim, critério. Acreditar em Deus faz bem pra gente, mas talvez não seja, sei lá, tal. Posso estar falando bobeira, Beth, você me corrige se eu estiver falando alguma bobeira. Mas a crença em Deus é um bem para quem crê. Acho que mais do que influencia mais em mim mesmo do que na minha produção intelectual. Vou trazer para a tela aqui o da Duda. Maria de Jesus. Ô Duda, você não acha estranho quando alguém te chama de Maria de Jesus? Todo mundo que eu conheço chama ela de Duda. Realmente, ser pai e mãe é um desafio, mas que nos proporciona o exercício do amor. Oportunidade de ouro. E ela tá falando do lado do filho dela. Ela deve estar com o Vitão do lado. Vitor é o filho dela, né? Mas o Saramago é um cara fora de série mesmo.
Beth, você comentou sobre flocos de neve, né? A geração de neve. Se você acabou entrando nesse assunto, me perdoa, talvez eu não tenha percebido. Acho que não, né? Talvez alguma menção. Existe hoje, se você me permite uma pergunta um pouquinho mais tensa, eu vou fazer um complemento, você sabe que é um assunto que eu gosto. Não que eu gosto que aconteça, mas que é uma afinidade, talvez por ter feito isso em algumas outras encarnações. Existe uma pesquisa feita no Brasil, que é um relato que está no mapa da violência, de 2012. E em 2012 foi feita uma avaliação do número de suicídios dos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, publicado em 2012. Acho que de 2001 a 2011, não tenho certeza. Mas é um grupo de 10 anos. E apontou que nesses 10 anos houve um acréscimo percentual de 40% no número de suicídios entre jovens. E eu sempre falo jovens entre aspas, porque para mim é criança. De 10, 11, 12, 13, 14 anos. Essa faixa de 10, 11, 12, 13 e 14 anos. Esse grupo de 5 anos. Houve um acréscimo de suicídios nessa faixa etária de 40%. E de 15 a 18, um aumento de 36%. Foram os maiores aumentos registrados, eu não sei se teve mais em algum outro momento, mas foram os maiores aumentos de suicídios registrados em qualquer tipo de estatística, em qualquer lugar do planeta que eu tenha tido conhecimento. E como eu sou, eu procuro bastante, eu acredito que realmente deva ser o maior. Você acredita, não é, que tem isso alguma coisa a ver com a questão da geração floco de neve, com a educação, tem mais a ver com as questões do momento social que a gente vive, ou você acha que tem a ver com tudo isso? Eu te dou 2 horas para responder. Vou até sair da tela, porque eu acho que a pergunta é muito provocativa. Tem a ver tudo isso, mas foram feitos estudos de que, assim, jovens que sempre tiveram tudo na infância, que nem esse estudo desses professores aqui, dessas 3 universidades, eles chegaram, né, a esse levantamento de que, imagina, esses jovens de Yale, Oxford e Cambridge são pessoas da classe média alta, sempre tiveram bastante conforto material, as melhores escolas, e eram sempre considerados especiais pelos pais, eram os melhores da classe. Então, os pais incutiam na cabeça deles, olha, você vai ser sempre o primeiro da classe, sempre o melhor, sempre elogiado, sempre vai ser incensado. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram na idade adulta, né, na adolescência ainda, 20 e poucos anos, e aí surgem os contratempos da existência, uma namorada que dá o fora, ou não vai bem na escola, a faculdade está difícil, e eles acabam se matando. Aliás, é o que acontece muito lá no Japão, porque o nível de exigência lá em relação aos alunos a ir bem na escola é muito grande. E aí eles não conseguem atingir essa expectativa da sociedade, dos pais, e há muitos casos de suicídio. Mas tudo um pacote que vem junto, porque no passado a família era bastante estruturada, não digo que era mais feliz do que hoje, mas era mais estável. Os papéis eram mais definidos. E hoje em dia as famílias elas são muito móveis, às vezes até desestruturadas, desajustadas, e aí tudo isso também interfere na formação emocional da criança, não só na formação moral, mas eles se tornam inseguros, se tornam ansiosos, depressivos, e aí surgem esses fracassos que são naturais da nossa vida, eles não aguentam, eles não têm resiliência. Tipo assim, né? Eu tenho que ralar, né? Para conseguir as coisas. Meu pai não vai me dar, eu que vou conquistar por mim mesmo. Mas se os pais dão e de repente o mundo não dá, então tem
esse modelo atual da família, essa permissividade da sociedade, esse fator aí também da geração flocos de neve, que é o modelo parental de pai permissível. Então, tem muita coisa envolvida, muita coisa. Eu acho que aqui os universitários podem dar suas opiniões. O Burato, que estudou muito sobre violência, pode falar alguma coisa sobre violência doméstica, e até escreveu um livro, Dedo no Gatilho. E você, Fredson, me ajudem. Beth, você disse que os universitários podem dar sua contribuição. Eu diria até mais para você. Eu coloquei o link lá. Se alguém quiser entrar aqui e fazer algum comentário, vai fazer ao vivo, não tem problema. Né? Agora, deixa eu dizer. Aqui, olha, só uma questão. Pode Ana falar. Souza Santana. Minha mãe. É sua mãe, né? É, minha mamãe. Beth, eu ainda Vou não sei que tipo de mãe eu sou, mas... Tá na tela. Mas, Ana, eu também não sei. Eu também não sei, a minha querida mãe. Vai evoluindo, eu creio assim, à medida que nós, pais, que ainda somos muito carentes, cheios de conflitos internos, à medida que nós estamos resolvendo tudo isso, à medida que nós estamos cada vez melhor conosco, e a idade traz isso, né? Então, a gente vai envelhecendo na carne, parece que aquela ansiedade vai assentando, as coisas que... Os valores mudam, a gente já não se preocupa com picuinha, né? A gente vai para o essencial, a gente procura ir para o essencial. A gente vai alterando o nosso estilo parental. Imagina quando a gente casa, a gente não sabe nada, a gente tem filhos, a gente não sabe nem trocar a fralda, não tem segurança. Então, provavelmente, nós vamos errar. Faz parte do nosso mundo ainda de provas e expiações. Mas um dia esse mundo vai estar melhor. É verdade. E eu vou dizer mais. Eu não talvez seja o caso do filho, a resposta, né, dessa colocação da minha mamãe. Eu ainda não sei que tipo de mãe eu sou, né? A gente não é nada em definitivo por muito tempo, né? Eu só sei dizer o seguinte, na condição de filho, tá? Eu não tenho absolutamente nenhuma, não vou dizer que eu não tenha nenhuma reclamação, porque eu apanhei quando era criança. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma correção para fazer. Isso aqui não foi certo, aquilo não foi. Eu só tenho vontade de ser neto agora, né? Porque eu vejo o jeito que a minha mãe trata as netas. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Melhor eu parar, que senão quando eu sair daqui da sala, porque eu tô numa sala que eu tô a 2 paredes de distância da minha mãe, 2 paredes. Se eu falar alguma bobeira aqui, eu vou acabar apanhando. Mas de verdade, a minha mãe e o meu pai, eu não tenho absolutamente nenhuma queixa para fazer da educação que eu recebi. Quando, por exemplo, do meu pai, que fala muito pouco, eu puxei meu pai. Né? Eu puxei meu pai. Meu pai é muito tímido, assim como eu. Né? Ele fala muito pouco. E eu tenho, digamos assim, o maior aprendizado, por exemplo. Né? Eu não me sinto absolutamente nada bem se eu tiver com uma moeda de 5 centavos que não seja minha. Só aprendi com meu papai. Né? Não que eu não tenha aprendido com a minha mãe também, né? Estou enfatizando um aspecto aqui. Beth, você comentou sobre a questão do suicídio. O Livro dos Espíritos está aqui do meu lado agora. Ele menciona que a criança, o espírito, quando nasce, precisa passar pela infância para que os pais tenham a atribuição de educá-los. Cabe aos pais, na fase de infância, ele é mais acessível e cabe aos pais a função de educá-los. Inclusive, chega a dizer o seguinte, quando o pai, a mãe ou o pai abnegam, fazem pouco caso dessa função, que é a de educar os filhos, muitas vezes eles vão colher frutos negativos lá na frente. Né? Então, pelo que você comentou e pelo que eu acabei de ler aqui no Livro dos Espíritos, eu poderia deduzir que a educação é uma ferramenta
como prevenção do suicídio? De repente, sim, né? Para Ana, ser vó, eu também sou vó. Desculpa, Fredson, fui responder sua mãe. Tá certo, tá certo. Tem que responder ela primeiro. Ser vó é, é ser mãe com açúcar, diz a minha amiga Zuleide. Ser vó é mãe com açúcar. Você acha que a educação, então, também pode ser considerada como uma ferramenta de prevenção do suicídio? Sobretudo nessa fase da infância e da juventude? Então, principalmente a educação com limites, com regras claras, com muito diálogo, porque a criança, ela precisa se frustrar. A frustração é importantíssima para ela saber a posição dela no mundo, que ela não vai ganhar tudo do mundo. Então, as crianças que não se frustram, elas não se desenvolvem adequadamente. Lógico, uma frustração exagerada é prejudicial, mas tem até um autor chamado Winnicott, ele fala assim, mãe e pai suficientemente bons, mas ele analisa mais a mãe. A mãe suficientemente boa. Ela não dá tudo toda hora que o filho precisa, mas ela também supre as necessidades na medida do possível. Se ela desse tudo, esse filho nem desenvolveria sua própria identidade. Ele ia ficar colado na mãe, achando que era uma extensão dela. Mas também, se ele não recebe nada, ele se torna um delinquente, porque quando chega na adolescência, ele vai se revoltar, ele fala assim, não, a vida não me deu o que eu merecia, agora eu vou tomar na marra. Aqui o buraco. Os elementos que levam... Sim. Eu só estava esperando você responder, comentar para eu poder pôr na tela. Sim. Os elementos que levam ao suicídio são diversos. Sempre há um histórico mais complexo em cada caso, né? Concordo com o Fredson, o Burato, ele foi comandante na GCM, então ele lidou com essa situação no dia a dia, né, Burato? É isso aí, gente. Foi legal, a gente refletiu bastante, trocou algumas ideias, né? Estava mencionando o suicídio no Japão, é o único número de crescimento de suicídios que beira esses nossos, não é? Que beira esses nossos são esses do Japão. A gente teve um crescimento lá de 32% nesta última geração na fase universitária, né? Porque dizem alguns pesquisadores que tem a ver com a abertura cultural. O Japão tem uma abertura cultural um pouco maior nos últimos... depois do surgimento das grandes multinacionais japonesas, né? Ali por volta de 1980, 1990, existiu um crescimento muito grande da abertura cultural. Os jovens tiveram contato com o liberalismo ocidental e não souberam lidar com as duas coisas, é o que muitos dizem, né? Vamos colocar esses dois últimos comentários aqui na tela, e aí a gente faz o nosso encerramento. Durkee dizia que normalmente o suicídio ocorre por uma sequência de fatos. E o Fredson costuma dizer que não há suicídio por acaso. Vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, em matéria de suicídio não há de repente. É exatamente isso que o Durkee fala. Em matéria de suicídio não há de repente. De repente ele se suicidou. Na verdade, há um conjunto de sinais que infelizmente não foram percebidos. E aqui não há nenhum tipo de culpabilidade. Eu sou pai de alguém que morreu por suicídio. Então quer dizer que eu tinha que ter visto uma coisa que eu não vi? A verdade é que a gente não é treinado para ver, né? A gente não é especialista em perceber sinais. Então não dá para se condenar. Se você é amigo, amiga, se você é pai, mãe, se você é filho, neto, primo de alguém que tenha morrido por suicídio, e detalhe, tá, gente? Não é cometer o suicídio. Fica parecendo que, cometeu um assassinato. São diferentes. Alguém que tenha morrido por suicídio e você não percebeu, não se culpe. Não se culpe. A gente não é treinado para isso. Mas o fato é que a gente precisa começar a se treinar. As pessoas dão sinais. Sempre dão sinais. Vamos ver o que o Edson coloca na tela. Meu pai foi muito severo. 3 surras por dia chegava. Mudei com meus filhos e não me arrependo. Mas para meus netos não adianta nenhum dos 2 métodos. Aprontam e não respeitam nada. O que fazer com eles? Beth.
Bom, a pergunta é essa: o que fazer com eles? Meu pai também foi muito, muito severo, mas ele nos amava muito. Era a forma que ele tinha de achar que a educação era válida. E ele trouxe isso do pai dele, do avô, e assim, eu também sou muito agradecida, porque, na verdade, apesar das surras, eu também apanhei muito, mas existia amor, um amor verdadeiro. Que bom, né, que você mudou com seus filhos, porque a gente também amadurece, né? A gente vê que isso não é sempre tão necessário ser assim tão autoritário. Agora, com os netos, eles não respeitam, o que fazer com eles? Bom, é uma coisa, cada um é um, nós somos espíritos que trazemos a nossa bagagem de outras vidas, uns vêm com uma carga maior de rebeldia, de ingratidão, outros menos, né? Então, uns mais evoluídos, outros menos. É como a doutrina espírita nos fala, a ingratidão dói, a rebeldia, a malcriação nos incomoda, mas nós temos essa função de dar equilibrar o amor e a disciplina. Né? Dessa forma, com o tempo, eles se tornarão reconhecidos, porque se a gente for só disciplina e não der amor, eles vão se tornar, tipo assim, rebeldes ou passivos, né? Hostis ou passivos. Mas se a gente só der o contrário, então nós vamos desequilibrar, se nós só dermos um ou outro, só disciplina ou só amor, nós seremos ou negligentes, ou autoritários, ou permissivos. Nessas três situações, os filhos não se desenvolvem adequadamente. Então, é importante que nós nos tornemos participativos, e como diz o Pestalozzi, né? Dar muito amor para que eles possam também desenvolver seus valores morais e se autoeducarem. Vai valer a pena, porque, como diz, né, o Saint-Exupéry, né, o tempo que a gente gasta com a nossa rosa é que a torna importante. Sabe, eu fiz uma vez um curso com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e ele, em uma aula, falou assim, sabe, ele é psiquiatra, então ele tem muitos casos de pessoas com sérias dificuldades psíquicas. E ele também, na época, era presidente do Caibar Schutel, lá no Jabaquara. Então ele dizia assim, que muitos pais, os filhos nascem e eles querem que os filhos... O filho nasce X, eles querem que os filhos desencarnem Y, Z, X mais 10, né, que se desenvolvam muito, muito, muito. E aí os filhos não acompanham essa expectativa dos pais e eles acabam se achando, assim, uns fracassados. Aí o doutor Sérgio dizia, não, se o seu filho nasceu X, em termos morais, de habilidades motoras, habilidades intelectuais, conhecimento intelectual, ele nasceu X, mas ele desencarna X mais 1, você fez a sua parte. Ele já evoluiu, ele já, né, nós o ajudamos a seguir o seu trajeto na evolução. Então, é assim, se a gente esperar demais, a gente se torna muito exigente, a gente acaba também trazendo uma carga para cima dos filhos, a gente se torna um chato. Mas também, se a gente deixa para lá, a gente não ajuda, não acompanha, não faz nada. Então, é buscar esse meio termo e procurar, né, se imunizar ao não reconhecimento, à ingratidão, à rebeldia. Estar sempre pronto para estar ali ajudando, mas não vai acontecer tudo da forma como nós queremos. Seria bom. Nós somos espíritos ainda numa longa jornada evolutiva. Acho que é isso, Beth. As perguntas acabaram. Foi como sempre, né? Foi uma satisfação, um prazer estar aqui contigo. A interação foi legal no final. Eu achei que não viriam perguntas e a gente se enganou, né? Foi só provocar. Provocamos um pouquinho, elas chegaram, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso para quem está assistindo em casa também. E vamos encerrar hoje
né? Lembrando, se você me permite, pelo menos de minha parte, aí eu quero que você faça a sua fala final, sua despedida. Eu gostaria de lembrar uma fala do... Eu esqueço o nome dele, sempre que eu... Albert Schweitzer, do Albert Schweitzer. Ele tem uma fala interessante que ele diz o seguinte: não é que... Quando ele fala do exemplo, Beth, ajuda aí. De repente eu não tô conseguindo me lembrar da frase. Eu lembro Era dela, mas já da esqueci. vermelha na África, né? Ele tornou um humanitário em La Barrenée. Mas ele diz o seguinte: não é que a educação é a melhor forma, não é que o exemplo é a melhor forma de educação, é que é a única, né? Não há educação sem o exemplo. Não é que o exemplo seja a melhor forma de educação, é que é a única. Beth, você faz suas despedidas, considerações finais e a gente encerra. Tá, eu acho que seria assim: as pessoas, elas não nos ouvem, elas nos observam. Então, tipo assim, eu fumo e falo pro meu filho, para de fumar. Então, eles não nos ouvem, eles nos observam e nos imitam. Por isso que nós precisamos dar esses bons exemplos. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço as perguntas, os comentários, agradeço o convite. Fiquem com Deus, muita paz. Gente, tchau, tchau, tudo de bom para vocês e até amanhã. Lembrando, não é às 8, tá bom? A gente vai colocar a programação, acompanhe na página do Recanto. A gente tem feito às 6h30. Eu vou ver se eu acerto esse detalhe com o Sérgio Piccolo, que vai falar sobre médium, você que é médium, você que é trabalhador da Casa Espírita em outras atividades, você que é frequentador da Casa Espírita e que, como eu, como a Beth, não está dentro das paredes físicas da Casa Espírita, como que a gente pode fazer para ficar bem? Ele vai conversar um pouquinho sobre isso com a gente amanhã. Eu vou acertar com ele, se tudo der certo, vamos ver se a gente faz... a gente vai fazer essa live de amanhã às 7 da noite, ao invés das 6h30. Talvez eu não chegue a tempo, porque eu ainda estou saindo de casa para algumas atividades. Gente, obrigado pela presença de vocês, né? E amanhã, até outro dia. Quem puder estar com a gente vai estar aqui diariamente. Quem não puder, vem, quem puder. Né? O nosso evangelho é a nossa reflexão, é o nosso momento de ter nosso gostinho de casa espírita. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã.